Boa tarde, meu nome é Derli e estou mais uma vez aqui para fazer a palestrinha que hoje é o tema, o Sermão do Monte, né? São aquelas pregações maravilhosas do Senhor que ficaram marcadas no tempo e milênios, né? E vai seguir em frente até o final dos tempos, sobre as bem-aventuranças. Nós vamos também nos posicionarmos na lição 3, 4 e 11 do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo nosso Chico Xavier através do espírito Humberto de Campos. Esse livro é muito formoso e ele traz várias passagens do mestre junto com os discípulos, né? E é maravilhoso podermos ter assim a voz do Senhor comentando, falando, pregando, arregimentando os discípulos, né? Então, inicialmente nós vamos ver assim que Jesus começou, né, o seu colégio missionário no mundo, foi nos anos 30, né? E ele, antes dele começar, ele foi ao deserto da Judéia encontrar o Batista, né, o precursor, e ele ficou lá alguns dias com ele nas areias ardentes da Arábia, e eles ficaram juntos em plena natureza, no campo ríspido, né, do jejum e da penitência. Depois que ele ficou alguns dias lá com Batista, Jesus saiu e foi em direção a Jericó. E eles falam que a Jericó era uma bênção de verdura e águas. E dali de Jericó, ele adentrou Jerusalém. E aí ele foi ali à frente daqueles templos, né, um templo famoso, e foi ver, ficou admirando aquela obra. E naquele dia, ele sentado como um peregrino nas adjacências do templo, ele foi observado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que ficaram curiosos pela figura bonita, formosa e original do Senhor, né? E o seu olhar lúcido chamou a atenção de todos. Mas logo eles se afastaram e seguiram outros seus interesses, mas um homem chamado Anã, ele se aproximou do Senhor, e era justamente esse Anã que seria mais à frente o juiz inclemente, né, da condenação do Senhor à cruz. E ele interpelou o Senhor falando o seguinte: Galileu, que fazes na cidade? Jesus falou: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Esclareceu o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas venha tu ser isso? E Jesus falou para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Ele esclareceu com serenidade o Senhor. Aí ele disse a Jesus: obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando suas observações irônicas, perguntou: com que contas levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão por toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena,
Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conheces o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da Galileia. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou a margem do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores. Ele se dirigiu a esses pescadores como se de antemão os conhecesse a todos. Era uma bela manhã, os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo assim que 2 deles desembarcaram em terra e falou-lhes com amizade. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André e Pedro pressentiram ambos igualmente uma simpatia espontânea e genuína com aquele Senhor, como se já o conhecesse de perto. Mas quase a um só tempo responderam-lhe respeitosamente: sede bem-vindo. Conversaram animados os 3 por um pouco, e o Senhor esboçou um sereno sorriso e lhes perguntou: quereis ser meus discípulos? Os irmãos se entreolharam de uma forma positiva e animados, e ambos responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Jesus os abraçou e juntos, e também acompanhados de um grupo de curiosos, se encaminharam para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? O interpelado fixou-o com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: recolho os impostos do povo devido a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi seria mais tarde, nós sabemos, o apóstolo Mateus, e sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma naquele momento, atendeu comovido: Senhor, estou pronto.
Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o mesmo grupo numeroso se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo Jesus fez sua primeira exposição da sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro para sempre às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Naquela tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Então, esse primeiro dia foi memorável, né? Ele arregimentou Pedro e André, 2 irmãos, os pescadores, e também a Mateus, a Levi, que era publicano, né? No dia seguinte, na manhã seguinte, que se seguia a primeira manifestação de sua palavra defronte ao Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João já conheciam as pregações de Batista e o tinham ouvido e visto na véspera. Tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamaram felizes, como se fossem irmãos bem amados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inesperada das mais profundas dedicações, falaram largamente da ventura de sua união perene no futuro, nas esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Os 2 rapazes galileus eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosos e simples, ardentes e sinceras almas. Jesus os abraçou com sua ternura paternal e seus pais, Salomé e Zebedeu, o pescador, abençoou-os a união com o Mestre Jesus, todos esperando o reino de Deus. Assim, o Senhor foi arregimentando, os outros discípulos até ratificar esses seus 12 apóstolos, mais diretos no caso. Mas havia muitos outros que seguiram o Senhor e também o serviram à Boa Nova e o seguem até hoje através das reencarnações e o seguirão até o final dos tempos. Então, já no segundo dia, ele chamou Tiago e João. Então agora nós vamos falar da lição 11, que fala efetivamente sobre o Sermão do Monte e tudo que aconteceu naquele dia memorável e tudo que deu motivação ao Senhor de chegar à tardinha no crepúsculo no monte, como ele costumava fazer, e falar sobre as bem-aventuranças. O que aconteceu está na lição 11, do mesmo livro Boa Nova, através do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, é o seguinte, como eles descrevem que, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, eles enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas.
Os discípulos eram os mais visados pela multidão. Filipe era interpelado no caminho, né, por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam receber de Jesus os benefícios das suas virtudes, de ensinos, de cura, de aconchego, né, que Jesus os trazia grandemente em suas palavras, seus gestos e suas ações. Nos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes adentraram a casa de Levi, cujo nome, sabemos mais tarde, Jesus lhe deu o nome de Mateus. Levi era publicano, como sabemos, né? Cobrador de impostos, e nesse dia, pela manhã, esse grupo adentrou a casa de Levi e eles desejavam explicações dele sobre o evangelho do reino. Tinham, segundo eles, o objetivo de trabalhar junto com o Senhor com mais acerto na observância do evangelho do reino, né? Levi manifestou certa estranheza, pois disse àqueles infortunados: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. Mas observando-os, Levi viu que conhecia alguns deles que eram seus vizinhos e ponderou: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquilas, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? O grupo de pobres e infortunados ficaram tristes, desalentados e retiraram-se pouco a pouco. E em seus pensamentos eles diziam: quanto sentimento de cura e bondade o Mestre lhes tinha trazido, tanta inclusão e incentivos à vida. Mas conversavam entre si e diziam: mas o Senhor vai falar hoje à tarde no monte e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Decorridos alguns instantes, Jesus e André adentraram a casa de Levi e ali eles começaram a conversavam com alegria e animação, quando Levi resolve contar ao Senhor daquelas visitas ali na casa dele pela manhã. Levi explicou como tinha acontecido e finalizando ele disse que conseguiria o evangelho do reino com estes aleijados e mendigos. E aí ele lembrou dos pescadores, né? Que eram pessoas simples também. Aí ele falou, mas ele falou do ânimo dos pescadores, né? Que eram homens determinados, desassombrados, fortes, e que, portanto, eles seriam um bom instrumento para estarem divulgando o evangelho do reino junto com Jesus. Mas Jesus fixou os olhos no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no seu ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. E o Evangelho é a boa nova. Como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte e nos momentos de dor, nos achegamos mais a Deus e nosso coração se torna aí uma terra fértil para colher a palavra do mais alto. Levi sentia-se comovido com as palavras do Senhor.
Então Levi se justifica diante do Senhor sobre as suas observações mais cedo, alegando que as suas palavras, elas partiram tão só de um imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Jesus lhe disse imediatamente: quem governa o mundo é Deus, Levi, e o amor não age com inquietação. Sabe o mestre, né? Jesus então elenca as várias situações sobre os homens poderosos daquele tempo e sua intemperança ainda, sua falta de condições por causa de seu orgulho, vaidade, de egoísmos ambiciosos, de poder, né? De troféus, de triunfos do mundo que ainda norteavam aqueles corações. A pretexto de lutarem em nome do Senhor, simplesmente eles espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra, aniquilando os pequenos, né? Jesus questiona a Levi, então: seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando nossos irmãos? E Jesus esclarece sabiamente: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Deus carrega bênçãos de muita bondade para esses corações. A dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, etc., são luzes que Deus acende no caminho sombrio de suas criaturas. Os discípulos escutavam o Senhor com sublimada emoção. Mais tarde um pouco, né, eles continuaram lá, e aí chegaram Pedro, Tiago e João, que se juntaram a eles, e todos foram em direção ao monte. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas, e o povo ali estava se acotovelando aquela imensa turba. Eram velhinhos trêmulos, lavadores simples e generosos, mulheres do povo com seus filhinhos nos braços, cegos, crianças, doentes, maltrapilhos e desalentados. Jesus, então, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, como se também estivesse esclarecendo o espírito de Levi, que representava ali, naquele momento, a aristocracia, e pela primeira vez Jesus pregou as bem-aventuranças. Esse relato está em Mateus, no capítulo 5, versículo 1, de 1 a 11. Mateus diz o seguinte: vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos o rodearam. Então abriu a boca e lhes exclamava, dizendo: bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. Todos os rostos estavam cheios de pura emoção e também o plano espiritual ali estava vibrando de seu amor junto àquele momento tão especial que se eternizaria para sempre na terra nos milênios vindouros. Quando o Senhor parou de lhes falar, já se anunciavam estrelas no azulínio dos céus, e as mulheres felizes tomavam de seus filhinhos e os levavam até o mestre para que ele os abençoasse. Levi observava que Lisandro, o mendigo aleijado, né, e os companheiros que naquela manhã estiveram em sua casa, desciam um monte, abraçados uns aos outros, com os olhos úmidos e iluminados. No dia imediato, o ex-publicano Levi abriu as portas de sua casa a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. E quando Levi abraçou a Lisandro, o aleijado, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, é uma maravilha, né? O Mahatma Gandhi, o pacifista, né? Ele disse que se Jesus não tivesse deixado através dos apóstolos os seus ensinos, né? Tanta coisa que ele ensinou, bastaria que o Sermão do Monte tivesse ficado, porque teria toda a significação para toda a terra, sempre, todos os milênios, né? E então Jesus falou muita coisa maravilhosa, muitos ensinos. Jesus, ele trouxe o maior código de condutas para que nós, filhos da terra, filhos de Deus na terra, sejamos verdadeiros cidadãos do mundo. E digo mais, capacitados, desculpa, gente, qualificados a sermos verdadeiros cidadãos do universo, para morarmos em outros mundos, em outras moradas na casa do Pai, como Jesus nos afiançou, que há muitas moradas na casa do Pai. Jesus disse para nós: vós sois o sal da terra, estimulando-nos, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la debaixo do candeeiro, a fim de que brilhe para todos a luz naquela casa, que estão dentro daquela casa. Então, Jesus falou: brilhe a vossa luz, né? Brilhe a vossa luz. Então, é que a gente possa estar sempre junto com os nossos pensamentos,
os nossos propósitos junto ao Senhor, né? Para que a gente possa falar no Evangelho, falar nos ensinos de Jesus e tê-los dentro de nós, não é? Trazê-los dentro de nós. Ele mostra que a vida de quem o segue deve ser visível. Quando Jesus falou essas palavras, né? Não se pode, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O sentido maior, Jesus dizia essa comparação, falando aos discípulos, ele mostrava que a vida de quem o segue deve ser visível, clara para todos, como um exemplo bom que ajuda o outro a conhecer o Pai, né? Conhecer o Pai através dos nossos atos, do nosso comportamento, do nosso modo de ser, do nosso respeito humano, da nossa humanidade. Eu digo sempre que respeito humano, humanidade é uma nobre forma de amor, né? Porque se a gente sabe que a gente ainda não consegue amar totalmente como Jesus nos amou, né? Totalmente, incondicionalmente, né? A gente pode sim ter um grande respeito pelo outro, pela individualidade do outro, pela vida alheia, né? E cuidar da nossa vida e ser um bom instrumento de paz, como dizia São Francisco, né? Que a paz de Jesus seja conosco todos os dias de nossas vidas e que a gente possa ter nessa jornada, nessa existência, uma existência de paz, de luz, de crescimento, de evolução dentro do nosso espírito imortal. Grande abraço a todos.